Está começando mais uma edição do Resenha. Instituto Curupira cancela o Festival Nacional de Teatro. Prédio da estação ferroviária passará por reparos. No Direito em Resenha, os boatos e notícias falsas nas redes sociais. O Guarda Municipal de Barbacena vai poder ter porte de arma letal, não letal e instrumentos de menor potencial ofensivo. A conquista é resultado da Lei 4.888 de 2018, que foi sancionada pelo prefeito Luiz Álvaro e publicada no Diário Oficial no dia 26 de julho. A lei é de autoria da vereadora Vânia Castro, cujo projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Barbacena. O Instituto Curupira publicou na rede social Facebook um comunicado relatando o cancelamento do Festival Nacional de Teatro de Barbacena, que aconteceria no mês de setembro. Abre aspas. Após reunião realizada no dia 28 de julho, nossa diretoria executiva, junto ao setor de produção de eventos, decidiram pela não realização do evento no presente ano. Dentre as várias razões que motivaram o cancelamento, destacam-se a dificuldade severa de deslocamento dos grupos e companhias teatrais do país para a cidade de Barbacena e a falta de apoio para o desenvolvimento cultural na cidade. Ressalta-se que as prefeituras locais e governos estaduais cortaram importantes recursos para a manutenção e circulação de espetáculos, tornando insustentável a participação desses coletivos em nosso festival. Some-se a tudo isso as dificuldades encontradas pelo Instituto Curupira em Barbacena para a realização e produção do festival, na abertura de espaço para diálogo por parte de gestores públicos, falta de incentivo financeiro dos empresários da região, além de profundo desinteresse pelo desenvolvimento artístico e cultural ambiental percebido em diversas instâncias da sociedade local. Esperamos, com sinceridade, amor e esperança, que a situação mude em nossa pátria. Fecha-se aspas. Em nosso próximo bloco, Comunidade Antônio Carlos celebra Nossa Senhora Rosa Mística. Santa Casa promove campanha para arrecadar frascos de vidro. COI. Há mais de 13 anos prestando serviços odontológicos em Barbacena e região. O COI se aprimora continuamente, trabalhando com profissionais especialistas e buscando novas tecnologias, visando o conforto, segurança e o melhor atendimento técnico pessoal aos seus pacientes. E nesta busca pela plena satisfação dos seus clientes, ampliou sua atuação, abrangendo também atendimento médico e tratamentos, podologia clínica, oferecendo um local completo, destinado à sua saúde com um suporte diferenciado. Cuide do sorriso e da saúde de sua família com o COI. COI. Quem conhece, confia. A comunidade Pinheirinho, na cidade de Antônio Carlos, celebra nos dias 11 e 12 de agosto a festa em louvor a Nossa Senhora Rosa Mística. No primeiro dia, celebração às 19 horas, precedida por Padre João Marcos. No domingo, cavalgada saindo da Fazenda Campo Alegre e chegada às 13 horas na igreja. Padre Clésio Alencar vai presidir a celebração das 13h30, encerrando a parte religiosa. A festa terá ainda a parte artística. No sábado, dia 11, sobe ao palco Breno e Bruno Ranier, Banda Tempestade Musical e Leonito, o cantor Parada Bruta. E no domingo, às 18 horas, animação com a dupla Leandro e Toninho. Quem também estará em festa é a paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Barbacena. A novena em honra à sua padroeira inicia nesta quinta-feira, dia 9, e estenderá até o dia 19, com missa todos os dias, às 19 horas. No sábado, dia 11, tem ainda a celebração do casamento comunitário. A procissão de Nossa Senhora da Boa Morte será no sábado, dia 18, após a missa das 19 horas. Encerrando a programação, no domingo, missa solene da Assunção de Nossa Senhora, às 9 horas. Na parte da tarde, procissão saindo às 17 horas, tendo em seguida missa e coroação de Nossa Senhora. A Santa Casa de Barbacena realiza campanha de frascos de vidros para armazenamento de leite materno. A Santa Casa de Misericórdia de Barbacena vem realizando uma campanha para arrecadação de frascos de vidro.
os detalhes com a nutricionista da Santa Casa, Aline Mara Silva Eugênio Costa. A gente está com a campanha de doação de potes de vidro com tampa plástica, né, justamente para armazenar e coletar o leite humano. A gente está com uma carência muito grande em suprir as mães internas quanto as externas, né, nessa coleta e armazenamento, que causa um impacto muito grande. E qual que é o foco? Eu mostrar para a população solidária aí que a gente tem o vidro, o pote de vidro, porém com tampa plástica. É muito importante a população, quando estiver doando, ter essa característica, vidro com tampa plástica. E esses vidros vocês passam então para essas mamães que são doadoras de leites para a Santa Casa? Sim, é passado, né? Eles são esterilizados, passam por um processo, são esterilizados e a gente passa para as mamães. Os vidros podem ser entregues nas recepções da Santa Casa das 8 às 17 horas. Importante ressaltar que são vidros de vidro com tampas de plástico. Você verá a seguir: prédio da estação ferroviária em Barbacena receberá melhorias. Para quem deseja solicitar isenção de inscrição no processo seletivo do Instituto Federal Campus Barbacena, fiquem atentos, pois o período de solicitação será de 6 a 19 de agosto, somente para o curso técnico presencial, graduação, pós-graduação, lato sensu. Será isento o aluno que comprovar ter cursado todo o ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, ou todo o ensino médio em escolas da rede pública, ter sido bolsista na rede particular ou instituição filantrópica, nos mesmos períodos. Para solicitar a isenção, o candidato deve comparecer pessoalmente no Instituto Campus Barbacena. Uma união de forças entre a Associação Regional de Proteção Animal, a ARPA, a Associação Cultural, ou Elas por Elas, Plataforma Rotunda, a Associação Plataforma de Dança e o Conselho Municipal de Patrimônio e a Prefeitura Municipal vai ajudar na preservação da estação ferroviária de Barbacena. Um termo de compromisso foi assinado entre as entidades para execução de serviços de reparos do patrimônio. O prédio da estação ferroviária, um dos principais patrimônios históricos de Barbacena, está precisando de alguns reparos, principalmente em determinadas partes internas de sua estrutura, devido ao estado precário. Cada entidade ficará responsável por determinada parte do prédio, tanto na execução dos trabalhos quanto no custeio. Na verdade, né, quando nós entramos aqui, ocupamos aqui em janeiro de 2016, a Prefeitura repassou para a gente um termo de utilização integral. E como nós chegamos ocupando da parte do pavilhão central, do lado esquerdo aqui, que é onde nós estamos ocupando, nós ficamos responsáveis por todas as reformas desse lado de cá, entendendo que era o espaço que nós estávamos ocupando, né? E essa campanha que nós estamos fazendo para as obras, né, para as reformas que nós estamos fazendo aqui, é tudo iniciativa própria, né? Então é uma iniciativa particular, é a companhia Elas por Elas e os projetos todos que envolvem através de campanha. Quem também destaca essa parceria, falando dos trabalhos a serem executados, principalmente no prédio da parte central da estação, é o presidente da ARPA, Sérgio Cardoso Aires. É um grande sonho da comunidade barbacenense a recuperação desse prédio da estação.
são anos e anos em que o imóvel vem deteriorando e agora, né, graças a uma ação principalmente coordenada pelo Ministério Público, através da 3ª Promotoria, da doutora Elissa, que conseguiu chamar para conversar todas as partes que hoje ocupam a estação ferroviária, né? No caso, a Prefeitura, a Rotunda e a Plataforma da Dança. A Associação Regional de Proteção Ambiental, a ARPA, que é ligada ao Ministério Público, vai reformar a parte central. Já tem o dinheiro em caixa, esse dinheiro ele é oriundo das multas ambientais e culturais aplicadas pelo Ministério Público em quem transgride a lei, e cada parte, no caso Prefeitura e Rotunda e Plataforma da Dança, vão arcar com a recuperação do espaço que elas ocupam. Cabendo a ARPA, a parte central, que é o hall de baixo e toda a torre, nós vamos recuperar a estrutura, ou seja, o telhado, principalmente a armação do telhado, trocar as telhas, de todo o corpo central. Vamos olhar também, fazer uma avaliação da parte hidráulica e elétrica, no que tiver possível de recuperar, vai ser recuperado. Acreditamos que isso deva acontecer, se Deus quiser, em setembro, no máximo. A promotoria ela está montando um condomínio, exatamente com essas partes que vão ajudar na recuperação, né? E elas também vão ficar responsáveis, posteriormente, pela manutenção desse espaço, ou seja, a Claudinha com suas atividades culturais, a ARPA com seu trabalho ambiental, a Plataforma da Dança, todo mundo unido, e a Prefeitura também, que vai usar esse espaço de forma cultural. Hoje, esse espaço é destinado exclusivamente à cultura. O prédio da estação é uma construção da década de 30 e se transformou em um polo cultural. O alerta em relação ao sarampo já foi dado pelas autoridades de saúde de todo o país, devido à confirmação de casos em diferentes estados. O vírus já infectou moradores da região sudeste, no Rio de Janeiro e São Paulo. Em Minas Gerais, estão sendo investigados 63 casos suspeitos. Nenhum caso foi confirmado. A campanha nacional de imunização contra o sarampo e a poliomielite tem início na próxima segunda-feira em todo o território nacional. Em Barbacena, a vacinação acontece em todas as unidades básicas de saúde. No Direito em Resenha desta semana, a doutora Ana Cristina responde a perguntas de nossos telespectadores sobre boatos e notícias falsas nas redes sociais. Sinta o sabor caseiro mais pertinho de você. Venha para o Gastro BQ Restaurante. Refeições preparadas com carinho, tão boa quanto a comida feita pela mãe. Com atendimento familiar e com uma localização privilegiada, o Gastro BQ Restaurante traz o melhor da tradicional cozinha brasileira para o seu dia a dia. São dezenas de opções no buffet self-service, servido de domingo a domingo, ideal para seu almoço em família ou entre amigos. Agradar você, este é o nosso prato principal. Restaurante Gastro, Rua Moreira César, 52, bairro São José. Disque entrega 33 32 75 36. Estamos iniciando novamente mais um Direito em Resenha, aqui na Estação Minas, com a doutora Ana Cristina Rigotti. Muito obrigado pela participação novamente. No último programa, nós falamos muito sobre as redes sociais, sobre as fake news, e hoje nós vamos responder a diversas perguntas que chegaram para nós, dos nossos telespectadores. Perfeito. Da última vez a gente falou tanto sobre o assunto, o tema é tão extenso que nós deixamos as perguntas para hoje. Né? E hoje nós temos bastante perguntas para responder. Vamos começar então. A primeira pergunta é da Ana Carolina. Ela mandou para a gente: aquele que só compartilha ou publica nas redes sociais o conteúdo ofensivo ou inverídico formulado por terceiros também poderá ser responsabilizado? Ou seja, eu compartilhei um conteúdo que não é meu, é de outras pessoas. Isso pode dar problema? Pode. Só que a gente tem que fazer uma ressalva no seguinte. A gente já falou aqui, né, Ana Carolina, não sei se você acompanhou, mas a gente repete o conteúdo para você a respeito dos possíveis crimes contra a honra previstos no Código Penal, que são a calúnia, a difamação e a injúria. Desses três, o único que gera responsabilidade só pelo compartilhamento é só a calúnia. Os outros dois vão depender de algumas circunstâncias. Tá? Mas no caso da calúnia, que é aquele crime
praticado contra a honra, onde você imputa a uma pessoa a prática de um fato criminoso, é o único dentre esses três que, ao compartilhar, divulgar e ampliar o alcance, pode gerar responsabilidade para quem compartilhou, na mesma pena de quem originou o comentário. Então vamos lá, só para a gente esclarecer o máximo possível. Calúnia é aquele crime onde você imputa um fato criminoso a alguém, e tem que ser fato, não pode ser uma qualidade ou uma característica. A difamação é quando você diz que aquela pessoa praticou um fato constrangedor, um fato ofensivo, que aí não precisa ser crime, o fato criminoso é só na calúnia. E a injúria é o xingamento, é a qualificação negativa, ostensiva em si. Não depende de imputar fatos, né? Então, dentre esses três, a calúnia compartilhou, você vai responder e vai ser responsabilizado também. E é interessante a gente analisar o que é compartilhar. Curtir gera responsabilidade? Sim. Curtir uma postagem que configura calúnia gera responsabilidade. Comentar? Sim. Compartilhar? Sim. O que acontece, o que leva a definir isso tudo como fato possível, ato passível de responsabilidade? Quando você curte, essa curtida amplia o alcance porque ela aparece no seu mural e de quem originou a postagem. Então desperta curiosidade das pessoas. Quando você compartilha, ela vai automaticamente aparecer no seu feed. Então a visibilidade é maior ainda. E quando você comenta, seguindo o mesmo princípio da curtida, ela vai gerar sinalização num perfil e no outro e aumentar a visibilidade desse comentário. Então, para ser responsabilizado por compartilhar um post que caracteriza calúnia, basta compartilhar, curtir ou comentar, tá? A difamação, que é imputar um fato ofensivo, né, constrangedor a alguém, gera responsabilidade para quem compartilha? A princípio, não. Mas vamos supor que eu postei, né, lá a foto de uma pessoa atrás das grades, né? E você ficou indignado com isso e resolve compartilhar. E no que você compartilha, você ainda comenta lá: isso mesmo, essa pessoa tem que ficar presa, ou tem que morrer, tem que ir para o inferno e cumprir pena no inferno. Aí o que acontece? Você não vai ser responsabilizado pelo compartilhamento em si. Mas quando você comentou piorando, né, a situação da postagem, comentando mais agressivamente, você cometeu um crime seu, isolado. Você cometeu a difamação isolada. Então você vai ser responsabilizado pelo seu conteúdo, não por compartilhar. E no caso dessa foto, às vezes a pessoa nem foi condenada ainda. Exatamente. Né? Então a gente tem que ter todo esse tem cuidado. Que ter todo esse cuidado. Mas você compartilhar uma difamação não vai te responsabilizar diretamente, a não ser que você piore a situação da sua postagem com um comentário mais ofensivo ainda, tá? A injúria, que é aquele crime onde você xinga alguém, né, onde você define aquela pessoa com características e qualificações ofensivas, ele também não gera responsabilidade só pelo compartilhamento. Mas se você comentar algo mais agressivo e mais ofensivo ainda, você vai responder pela injúria isoladamente, tá? E é interessante a gente esclarecer também, no caso da injúria, que ela tem penas aumentadas e crimes mais graves, mais agravados, se ela for cometida, né, em razão da cor, da raça, da etnia, da religião, da condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência. A injúria cometida contra essas pessoas, então, o crime é mais grave e a pena também é maior. E apesar de não ser essa a pergunta da Ana Carolina, eu acho que a gente, né, aproveita para esclarecer mais ainda
Muita gente acha que a injúria contra esses grupos caracteriza racismo. E é importante a gente esclarecer que o racismo é um crime diferente. Existe a injúria racial e existe o racismo. Então, se você faz uma postagem injuriando alguém em razão da raça, cor, etnia, religiosidade, você está praticando injúria racial. Tá? Agora, se você segrega, se você exclui uma pessoa da sociedade em razão da raça, da cor, etnia ou religião, aí sim você está praticando racismo. Tá? Então, se você me xinga de branquela, você está cometendo contra mim uma injúria racial. Agora, se você, tendo a oportunidade, me exclui de um emprego, né, de uma candidatura a emprego, ou de um estabelecimento comercial em razão da minha cor, aí sim você está praticando racismo. Então, Ana Carolina, só guardar isso. Só o crime de calúnia pode comprometer a pessoa que compartilha. Os outros vai depender se você acrescentou mais potencial ofensivo ou agressivo a essa postagem. Se não foi isso que ocorreu, o simples fato de compartilhar uma difamação ou injúria não responsabiliza a pessoa que compartilhou. Ok, muito bom. Então, é sempre importante ter certeza da informação que você está compartilhando aí nas redes sociais. Né, ter bastante verdade. Cuidado. Quem nos mandou também uma pergunta foi o Carlos Magno. Ele quer saber o seguinte: existe algum meio legal, judicial, para se descobrir a identidade do agressor que se vale de perfil falso nas redes sociais para cometer ilícitos nas redes? Sim, boa pergunta, Carlos. Existem meios tecnológicos para se chegar a essa postagem original, né? Ou melhor, a esse perfil falso, né? Todo computador ele possui um Internet Protocol, a sigla IP, que é como se fosse a nossa identidade civil. Eu tenho o RG, você também tem, Carlos também tem, e toda máquina, quando ela se conecta à internet, ela registra, né, o acesso através desse IP. Então, o que acontece? A lei do Marco Civil, ela disponibiliza que o cidadão, através de uma ordem judicial, tenha acesso a esse IP. Todo provedor de internet, ele é obrigado a informar esse endereço de IP se solicitado pela Justiça. Fora isso, ele é obrigado a manter o sigilo do usuário, dos dados, e não pode informar esse IP sob hipótese alguma. Mas, havendo requisição judicial, o provedor tem que informar esse IP. O provedor não vai informar CPF ou identidade, mas o que acontece? A partir do IP, quem estiver conduzindo o inquérito policial ou judicial vai ter mais facilidade de chegar ao indivíduo que usou esse perfil falso para provocar ofensas nas redes sociais. Mas lembrando que o provedor vai fornecer somente o IP. Mas já é um ponto de partida, porque uma máquina, né, um computador, ele pode ser usado no ambiente familiar por várias pessoas, no ambiente de trabalho por várias pessoas, e aí a Justiça vai impulsionar para que, a partir desse número de registro da máquina, as pessoas que usam essa máquina sejam investigadas. Tá? Então, existe o meio tecnológico, mas o meio judicial vai depender de que o provedor forneça esse número de IP. Muito bom. Tá? Doutor, estou navegando lá nas redes sociais, de repente eu deparo lá com algumas informações me caluniando, por exemplo. Sim. Eu consigo a exclusão imediata desse conteúdo? Essa é a pergunta do Gabriel Paulino. Ótimo, vamos lá, Gabriel. Como que, partindo, né, da palavra imediata, a forma mais rápida e eficiente de conseguir esse imediatismo é que você recorra às próprias ferramentas que a plataforma e o provedor deixam disponível para o usuário, solicitando que aquela publicação seja retirada da internet imediatamente. Ok, você fez isso, mas a publicação continua lá. Aí você pode, amparado pela lei do Marco Civil, recorrer ao judiciário para que ele, através inclusive de uma medida liminar, ele ordene que o provedor retire esse conteúdo. E isso tem que acontecer em 24 horas.
Caso o provedor não faça essa retirada em 24 horas após a determinação judicial, ele já está incorrendo em dano moral ao usuário e ele pode ser responsabilizado depois. Então, duas partes. Usa as ferramentas do provedor para pedir a retirada do conteúdo ofensivo. Não providenciaram isso, recorra ao judiciário, consiga uma liminar, né? E aí sim ele fica já obrigado a retirar isso em 24 horas, sob pena de ser responsabilizado pelo dano moral que for causado ao usuário. Então, os provedores, as redes sociais também podem ser responsabilizados? Podem ser responsabilizados? Quem questiona isso é o Aloysio Júnior. Podem sim, Aloysio, desde que, recebendo a notificação judicial para retirada do conteúdo ofensivo, essa ordem seja desobedecida. Eles vão ser responsabilizados, sim. Antes do Marco Civil, essa responsabilidade, inclusive, era negada ou analisada sob o aspecto da responsabilidade subjetiva, que era aquela coisa assim, mas eu não posso controlar os conteúdos, né, que era o maior argumento dos provedores. E até porque esses provedores, a grande maioria deles, a sede deles é internacional. Então, existia sempre aquela tentativa de usar a lei da sede, da empresa, né, nesse tipo de problema. O Marco Civil trouxe uma tranquilidade muito grande, porque a partir de agora, a partir da lei do Marco Civil, que é de 2014, a lei que rege é a lei do consumidor no Brasil. São as leis do Brasil. Então, a partir do momento que o provedor, recebendo a ordem judicial, não cumpre, ele vai ser responsabilizado por esse conteúdo, de onde sim. está esse provedor, seja no Brasil ou fora. Independente. Ele não vai ser responsabilizado até que chegue a ordem judicial. Isso está no artigo 19 da Lei do Marco Civil. Recebendo essa ordem e não cumprindo, ele vai ser responsabilizado, sim. Então, essa questão do Marco Civil da internet, isso foi fundamental, é um questionamento da Rosileia Liporati e a Nara Baeta, né, que a senhora acabou de falar que hoje existe este marco, né? Sim, sobre a importância do Marco Civil. Olha, com certeza, às vezes o Estado, né, a lei regulamentar demais, cria algumas dificuldades, sim. Estou interpretando a pergunta delas nesse sentido. Não sei se eu estou certa, Rosileia e Nara. Mas, como a internet é mundial e as empresas que operam, as plataformas e os provedores são gigantescas em relação ao consumidor final aqui, né, que são os usuários, existia sim a necessidade dessa regulamentação. O Marco Civil ele vai proteger direitos, ele vai dar garantias, ele vai estabelecer deveres para os usuários e para os provedores. Ele foi estudado, discutido e pesquisado para que houvesse uma governança democrática, multicultural, com relação à circulação de informações ao ambiente de rede. Então, ele trouxe, além desses direitos, deveres e garantias, ele trouxe muita tranquilidade para o usuário, inclusive com relação a preços, a internet não ser propriedade de ninguém, né? Ela estabilizou uma situação que estava muito crítica na época em que se começou a providenciar material, pesquisa e estudo para se chegar ao projeto de lei. A Assembleia ela encomendou ao Ministério da Justiça um parecer baseado em informações coletadas junto ao público, né? Foi feita uma consulta pública entre 2009 e 2010 para que indivíduos, organizações, especialistas se manifestassem sobre o Marco Civil, colocassem as suas opiniões, os seus pontos contra, os seus pontos a favor. Então, a elaboração do Marco Civil foi muito democrático. Inclusive, o Brasil teve um reconhecimento mundial muito grande por essa forma tão democratizada de se chegar a uma lei, que é o que devia acontecer sempre, né?
organismos internacionais elogiaram muito a pesquisa e o desenvolvimento da lei do Marco Civil. Inclusive, alguns países se inspiraram na nossa lei do Marco Civil para criar as próprias legislações. Muito bom, né? Foi o caso da Itália, da França. Isso é muito bom para a gente, né? Isso indica que o Brasil, o brasileiro, somos todos de um potencial imenso, né? Ela foi, então, muito bem conduzida e eu acho, Nara, que foi muito importante que houvesse essa regulamentação. A gente fala em regulamentação e surge aquela ideia de muita contenção, né, da iniciativa privada, das relações individuais, mas nesse caso foi muito importante que isso acontecesse para normatizar, regulamentar, garantir que a gente tenha acesso aos IPs, aos perfis falsos, né, a esse arquivo, essa obrigação de ter arquivado os dados por 1 ano, a essa questão de só por ordem judicial esses dados poderem ser disponibilizados. Fora isso, está todo mundo protegido na sua individualidade, esses dados são confidenciais. Então, acho que criou um panorama de muita segurança jurídica para os provedores e para os usuários, considerados como cidadãos e consumidores ao mesmo tempo. E né? a Camila Moreira, ela questiona justamente sobre isso, doutora. Minha atividade na internet, ela será vigiada pelos provedores, pelos sites? Não, de forma alguma, Camila. O que acontece é que os provedores, os órgãos governamentais não, mas os provedores, eles têm essa obrigação de manter esses dados disponíveis pelo período de 1 ano. Mas não significa que a gente está sendo monitorado ou controlado de forma alguma. Agora, se eu faço uma postagem ofensiva ao Márcio e ele se sente vítima de um crime de internet, ele vai recorrer à justiça e aos provedores para chegar até mim. Tenha eu usado um perfil falso ou não. Mas eu não estou sendo monitorada, a não ser pela minha própria consciência, né, que é que deve monitorar a gente o tempo todo. Mas, fora isso, não existe monitoramento, nem nenhum tipo de vigilância, mas, como esses dados vão estar armazenados por 1 ano, a pessoa que foi vitimada pelo meu ato, pela minha, né, irresponsabilidade, ela tem acesso a esses dados arquivados a partir do momento que ela recorrer à justiça. Então, isso é muito bom. As redes sociais, o assunto relacionado às redes sociais é muito extenso. Está aí aproximando o período eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral criou várias regras para as propagandas nas redes sociais, né, para que os candidatos possam fazer isso corretamente e, ao mesmo tempo, para poder estar combatendo os perfis falsos nas redes sociais. Esse pode ser o nosso próximo assunto. Pode, acho muito oportuno. Vamos lá. Então, que bom. No nosso próximo programa, nós vamos estar falando sobre esses assuntos relacionados à publicidade dentro do período eleitoral. Você pode mandar sua pergunta para nós, que a doutora vai estar respondendo no nosso próximo programa. Você pode mandar para o nosso e-mail, jornalismo@estacãominas.com.br, ou pela nossa hashtag jornalismo Estação Minas, e aí nós estaremos aqui respondendo já dentro do período eleitoral. Perfeito. Muito bom tema. Podem mandar as perguntas e, dentro do possível, a gente vai tentar esclarecer o máximo possível. Okay, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, Márcio. Muito obrigada pela oportunidade. A vida passa, mas as lembranças são eternas. Um lugar para você se conectar com as melhores memórias já vividas, daquela pessoa especial que já não está entre nós. E invista em tranquilidade. Na compra de qualquer jazigo, nossa empresa ampara sua família com um seguro de vida por 1 ano. Parque Repouso da Saudade. Nós estamos recebendo aqui no nosso quadro de entrevista a Patrícia Bontempo, que é fonoaudióloga, já atuando em Barbacena, tanto na área pública e também tem aí o seu consultório particular. Nós vamos estar falando sobre o teste da linguinha e da orelhinha, que é tão importante
para Sim. o bebê. Esse teste, Patrícia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que aqui. agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar falando com você, de estar podendo comunicar essa mensagem que é tão importante, né, para as famílias, para as crianças. É bom estar falando nesse tema. Então, nós vamos começar a falar pelo teste da linguinha. Qual que é a importância de estar sendo realizado nos primeiros dias de vida do bebê esse teste? Bom, Márcio, o teste da linguinha, ele detecta o que acontece. Muitas vezes, quando a criança está lá com seus 2, 3 anos, ela começa a apresentar algumas alterações de fala, alguns fonemas da nossa língua portuguesa que a criança não consegue pronunciar. Por quê? Porque ela não tem uma efetiva mobilidade de língua que dê a ela condições de falar determinados fonemas. O teste da linguinha, ele vem como uma prevenção de alterações de fala futuras. Mais ainda que isso, existem graus de linguinha alterada, né? Que no caso a gente costuma falar linguinha presa, mas que tem o termo anquiloglossia, que seria alteração do frênulo da língua. Então pode ser uma alteração leve, pode ser uma alteração moderada e pode ser uma alteração grave. A alteração grave é mais fácil de detectar porque ela se estende até a ponta da língua. Às vezes a linguinha é tão presa que forma na ponta da língua um coração, porque o frênulo repuxa e a criança não consegue fazer movimentação de língua adequada. Nesse caso, é mais fácil de detectar. Por quê? Logo nos primeiros dias, a criança tem uma dificuldade já na amamentação. Porque para a criança amamentar, ela precisa de um bom movimento de língua. E com a língua presa, ela não tem esse movimento adequado. Então, nesse caso mais grave, a gente consegue detectar muito rápido e, assim, a correção é feita ainda no hospital. Na Santa Casa, a gente prioriza esse teste. Todas as crianças da rede do SUS realizam esse teste e já saem, na maioria das vezes, com a correção realizada, que é fantástico, né? Que então, como você ideal. falou da Santa Casa aqui de Barbacena, a criança nasceu, já passa... Sim. Quando a criança nasce, o pediatra olha na sala de parto e depois a criança ainda passa por mim, onde eu realizo tanto o teste da linguinha como o da orelhinha. Se por acaso eu detecto alguma alteração no frênulo lingual, eu comunico ao médico e ele realiza a correção imediatamente. E é muito comum sim detectar a conhecida linguinha presa? É muito comum e assim é importante as famílias terem esse olhar, perceberem a importância desse teste, porque às vezes comprometimentos leves que podem alterar toda a vida escolar da criança, porque a criança chega na escola, não consegue falar, aí quando chega por volta de 4 anos, já começa a sofrer por parte dos colegas, o bullying, né? Que não consegue falar, que chama de cebolinha, que não fala o R, que não fala o L, e coisas simples que pode ser detectado logo no nascimento. Na realidade, não é a criança que está falando errado, é que ela não consegue pronunciar corretamente por causa da palavras. mobilidade de língua. O que acontece? Esse tipo de alteração é mais frequente no sexo masculino e tem um componente genético. Então, quando a gente conversa com o pai e com a mãe, geralmente o pai e a mãe relatam: ah, tem um priminho que tem a língua presa. Ah, o irmãozinho teve que fazer isso. Às vezes o pai fala: eu fiz esse pique, mas eu já era adulto, sabe? Então, assim, quanto mais cedo detectar e quanto mais cedo corrigir, melhor para a qualidade de vida da criança. Contribui no desenvolvimento. Contribui no desenvolvimento geral da criança, de linguagem, de fala, porque linguagem e fala são coisas diferentes, né? A fala é a dificuldade de articulação e a linguagem é a capacidade da criança de se comunicar. Então, às vezes, a criança tem uma linguagem boa, mas ela tem uma alteração de fala e ela acaba, às vezes, ficando tímida, ficando retraída, porque ela não consegue falar bem.
acaba prejudicando a linguagem. Então é possível fazer a correção, a pessoa que já é adulta, que tem a língua presa, é possível então já de adulto também fazer essa correção? Sim, os adultos também, tendo essa alteração no frênulo, podem realizar a correção, só que acontece que, o que acontece? No bebê, tudo é mais maleável, tudo é mais molinho, né? Então, essa correção, muitas vezes, nem acontece. Eu brinco com as mães, quando é uma menininha, eu falo assim, é menos do que furar a orelha, porque às vezes nem acontece um sangramento, não acontece nada. Realizou o pique, o neném já vai para o peito, tranquilo, já vai mamar bem imediatamente. Então, assim, na criança é mais fácil que no adulto, porque a espessura do frênulo no adulto, ela tende a ficar mais espessa, mas não que não possa ser feita. Ela pode ser feita tranquilamente, mas quanto mais precoce for detectado e corrigido, melhor. E é importante a gente destacar, doutor, que esse teste da linguinha, ele consta em lei, né, uma lei federal, sim, número 13.002, de 20 de junho de 2014. Então, quer dizer, todas as unidades de saúde dos hospitais são de materno infantil, é obrigatório a estar executando, fazendo esse exame. Sim, e assim, infelizmente, nem todos os lugares realizam esses testes. Na Santa Casa é protocolo, é padrão, todas as crianças saem com a triagem, saem com a correção, se necessário, ou encaminhadas a realizar o pique do frênulo. Então, assim, é muito gratificante esse trabalho de saber que está sendo feito corretamente, como a lei exige, com o amor dos profissionais, é muito bom isso. Bom, a senhora disse também que prejudica a amamentação quando não é feita esta correção. E nós estamos aí no mês de agosto, o tão conhecido agosto dourado. Sim. Vamos abrir um parênteses e falar um pouco sobre o agosto dourado, que fala sobre a amamentação. Então, para que a amamentação tenha sucesso, a gente precisa tanto da mãe quanto do bebê, né? Essa dupla tem que estar em sintonia. Por isso que o símbolo do agosto dourado é um laço dourado, aonde uma ponta é a mãe, uma ponta do laço é a mãe, a outra ponta é o bebê, o nozinho do meio é a rede de apoio, os pais, os avós, os tios que ajudam esse elo, e a pontinha do laço significa a importância do futuro dessa amamentação até os 6 meses de vida. Então, o que acontece? Quando a criança tem o frênulo alterado, principalmente no grau 1 e no grau 2, onde esse frênulo tem uma inserção mais efetiva, o que acontece? Esse bebê ele não consegue fazer o movimento de sucção correto. É como se ele quisesse sugar, mas a linguinha dele fica presa. Então, ele não consegue extrair o leite do jeito que ele deveria. Então, muitas vezes, a mãe para de amamentar porque o meu bebê não está ganhando peso. A mãe acha que o leite é que é fraco. Não, o bebê não está conseguindo sugar o leite. Isso, ele não tem uma sucção efetiva. Ou, muitas vezes, como ele tem a língua curta, né, o frênulo alterado, ao invés dele fazer um movimento que é como se fosse um chicoteamento, ele faz um movimento de abaixar e levantar a linguinha. Isso causa uma pressão intraoral muito grande e acaba machucando a mama da mãe. Então, muitas vezes, a mãe aparece com a mama machucada devido à alteração do frênulo do bebê. Entendeu? Então, assim, realmente um frênulo alterado pode atrapalhar muito o processo do aleitamento materno. E todos nós sabemos que amamentar é fundamental para o desenvolvimento da criança. Inclusive, a cor dourada é porque, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o leite materno é o padrão ouro em alimentação. Ele não só alimenta, como ele funciona como uma vacina. Tem vários benefícios que a ciência ainda nem consegue detectar todos, mas assim, não existe alimento melhor para a criança. É padrão ouro, por isso que é dourado, por isso que o nosso agosto é dourado. Bom, e um outro teste que nós
também vamos abordar, é o teste da orelhinha. Sim. É de extrema importância que seja também realizado no início Sim. de vida do bebê. Sim. O que acontece? Há um tempo atrás, antes desse teste se tornar obrigatório, a gente ouvia muito o termo surdo-mudo, não é? Falava que a criança era surdo-mudo, né? E, na verdade, isso não ocorre. O que acontece? Muitas vezes a criança não fala porque ela não escuta. Como ela não tem a capacidade de ouvir o mundo em volta, ela não consegue pronunciar, ela não consegue aprender as palavrinhas. E com o teste da orelhinha, logo 24 horas depois que o bebê nasce, ele passa por uma triagem, a gente faz o teste para ver se ele tem uma capacidade auditiva boa. E aí, caso seja detectada alguma alteração, essa criança já é encaminhada para um tratamento que vai repercutir na saúde auditiva, na fala, na linguagem, na evolução global da criança. As crianças antigamente iam descobrir que tinham perda auditiva lá com seus 3 anos, 4 anos, quando se falava assim, nossa, ele não fala, ele faz um barulhão, e ele era quando os pais iam perceber que a criança não ouve. Ou às vezes até na própria escola que percebia. Ou às vezes até na escola, quando às vezes a mãe não tinha muita atenção, tinha muitos filhos, e aquela coisa toda, só quando a criança estava na escola, que ela não estava conseguindo acompanhar, é que ficava detectado que tinha realmente uma perda auditiva. E com esses testes, realmente facilita muito e aumenta muito a qualidade de vida da criança e o desenvolvimento geral. Esse teste da orelhinha é um teste simples de ser executado? Muito simples, muito simples. Na verdade, é uma sondinha, ela emite um som. Esse som caminha por todo o canal auditivo da criança e quando ela chega na cóclea, na parte mais interna, as células ciliadas se movimentam na presença do som e também produzem o som. Então, essa sondinha tem um microfone super sensível que capta a resposta dessas células ciliadas. Então, a gente percebe que o som foi e o som voltou. Ou seja, está íntegro o sistema auditivo da criança. E é muito comum também detectar esse problema? É mais, graças a Deus, é mais difícil do que o da linguinha, porque às vezes, né, é mais complicado de sanar o problema. Existem os grupos de risco, né, que são os bebês com baixo peso, abaixo de 1,5 kg, crianças que passam, às vezes, pela UTI, às vezes precisam de tomar antibiótico por muito tempo. Tem a causa genética, mas assim, não é um número exorbitante. Mas aparece, infelizmente aparece sim, e a gente encaminha da melhor forma possível. E já teve um caso dentro do próprio hospital mesmo de fazer e não conseguir perceber se está normal ou não? Sim, vários. E essa criança quando acontece isso, a criança já é encaminhada para um centro de referência e lá ela já coloca a prótese auditiva. Às vezes o bebê com 6 meses já está com um aparelhinho auditivo e já consegue ouvir, né? Consegue escutar a voz da mãe, consegue escutar a voz do pai, consegue aprender a falar. Então é muito, muito importante e muito satisfatório isso. Então, os dois testes são fundamentais para que a criança cresça com total qualidade, para que possa ter um futuro adulto brilhante. Sim. E hoje, graças a Deus também, a gente tem lá no hospital todos os testes. Lá na Santa Casa tem o teste do coraçãozinho, o teste do olhinho, o teste da linguinha, o teste da orelhinha. Então a criança sai triada, sai pronta e a mãe sai tranquila, sabendo que seu filho foi bem olhado. Isso é importante, né? Ir para casa com seu filho, sabendo que está tudo muito tranquilo, passou por todos esses testes, né? Isso. O teste da orelhinha, ele também está aí presente nos hospitais desde 2010, através de lei também. É uma obrigatoriedade. Sim. Isso é importante a gente destacar. Sim, e assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar no hospital, eu sou muito feliz em trabalhar lá, mas eu sei que a criança passa por todos esses testes que são exigidos.
Aí é bom isso, é bom. E são é muitos, né, satisfatório. doutores? Porque o nascimento, ele é constante dentro do hospital. Não nossa, para de nascer crianças. A gente brinca que, igual uma padaria, de hora em hora sai uma fornada. Muito bom, doutora, a gente te agradece. Eu que mais agradeço. Uma vez por ter aceitado o nosso convite para estar falando desses assuntos tão importantes, né, que às vezes muitos pais acham que é besteira, mas não é. Não, passar de forma por todos alguma. esses testes só E preza a assim, qualidade. eu queria deixar um alerta para os pais que procurem mesmo que a criança não nasça na Santa Casa, que nasça em outro lugar que não tem esses testes, mas que esteja atento, né, a esses recursos que hoje em dia nós temos, porque isso vai impactar diretamente na vida da criança, na vida dessa criança que daqui a pouco vai ser um jovem, vai ser um adulto, e que tudo tratado precocemente tem solução, né? Então a atenção dos pais é muito importante. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e estou muito feliz de estar falando com você. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigada.